essa declaração do nosso querido Haddad sobre PIB maior e inflação menor. Tá aí, ó. Haddad projeta PIB maior e inflação menor. Pode subir. Ele está dizendo, ó, a inflação vai surpreender para menos. A nossa projeção de inflação é menor do que a inflação projetada pelo mercado. Nós estamos com uma inflação projetada em torno de 5,6. Muito bem, né? 5,6 é exatamente a inflação que a gente está atrás, né? Mas está menor porque hoje está 5,8, depende de onde você olha, 6 e pouquinho. E o PIB deve crescer 1,9. E está todo mundo revisando o PIB para cima. Um pouco é aquilo que a gente está falando aí, que estavam falando aqui nos comentários, de que a inflação faz com que o PIB cresça mais mesmo. Então, ela impulsiona, né? Porque acaba que os preços sobem, etc. E tal, então, a produção acaba, o volume, né, financeiro acaba sendo um pouco mais alto. E essa inflação mais para baixo é uma inflação de expectativa da Fazenda, por quê? Devem baixar o preço do combustível na Petrobras. Então, na reoneração, você inclusive pode ter, e as commodities estão caindo, não só petróleo e minério de ferro, mas também as agrícolas. Essas sim estão caindo bastante, e você vai ver que isso vai repercutir nos custos de produção, né? Afinal de contas, commodities são matérias-primas, né? Então os custos de produção caem, os preços podem relaxar um pouquinho. Eles podem até não cair, mas eles param de subir, e a inflação, então, para de subir e desacelera. Então, nesse sentido, o Fernando Haddad está usando o óculos do metaverso dele de forma aparentemente correta, né? Parece que as coisas realmente estão indo para o lado que o governo quer. E aí, gente, é aquela coisa, né? Às vezes você precisa de sorte também, né? E o Lula teve sorte nos primeiros 2 mandatos e pode ter sorte neste mandato. Por que não? Tomara que tenha, né? É melhor sorte para um cara não tão competente do que azar para um cara muito competente, porque vai parecer que ele não é competente, né? E o Haddad, além disso, também falou que a receita... Aí essa conta é mais difícil de entender, ó. A despesa vai crescer menos de 50% do aumento da receita, diz o Haddad. Olha só, para evitar essa confusão do primeiro ano, o relator nos perguntou quanto que a receita vai crescer no ano que vem para certificar que a despesa não cresceria mais de 70%. E, na verdade, em nenhum cenário ela cresce mais de 50%. Olha só. Então, estamos contando com uma receita crescente e muito crescente, né? Mas eu acho que o Haddad colocou nessas contas aí alguns pontos. Ele não mostrou as contas, obviamente. Alguns pontos que estão contando com o dinheiro que ainda não existe, né? Decisões judiciais, fim de benefícios tributários, vitórias no CARF, e outras cositas más. Então, vamos esperar, né? Mas Haddad aí mostrando bastante. Andrade, ó, o Galo me confundindo. O Haddad ontem, inclusive, deu uma entrevista. Desculpa. Deu uma entrevista para o Abílio Diniz também, assim como o Roberto Campos Neto na semana passada. Falou um pouquinho, foi uma entrevista extremamente morna. Eu posso adiantar para vocês que o ponto mais marcante da entrevista foi descobrir que o Haddad é faixa preta de taekwondo e que o Roberto Campos Neto luta jiu-jitsu. Então, no fim das contas, se não der certo esse relacionamento entre os dois, eles podem pelo menos protagonizar, né, cair na porrada e protagonizar uma luta que seria altamente interessante para a gente assistir. Mas eu acho que não vai acontecer nem uma coisa, nem outra. E aí diz que o Haddad também refez aquela conversa dele de que o corte do preço dos combustíveis ainda não está definido, mas está, né? A gente já sabe que está. É assim que vai funcionar a partir de agora. Tá aí, ó, o presidente da Petrobras deixou claro que não vai desconectar dos preços internacionais, até porque o Brasil importa derivados, então ele vai levar em consideração esses fatores. É isso. O diesel, 30% a 40% do diesel que a gente consome no Brasil é refinado fora
do Brasil. Então, o preço é o preço de importação. Não adianta a gente tentar reinventar a roda aqui. E isso é bom. Esse é um dos modelos. É um modelo que funcionou no primeiro mandato do governo Lula, né? Mesmo assim, ele conseguiu segurar um pouquinho e também o preço do petróleo no mercado internacional também não estava fazendo tanta força. E conseguiu manter a Petrobras como uma empresa que não era a super geradora de lucro que a gente teve nos últimos 4 anos, mas também não era uma empresa que era deficitária ou que dava prejuízos recorrentes, como foi nos últimos anos aí da nossa querida Dilma Rousseff, quando realmente o Brasil abrasileirou os preços, né? A Petrobras abrasileirou os preços e cobrava muito abaixo ou relativamente, sensivelmente abaixo do que era o mercado internacional e acabou praticamente quebrando a Petrobras, tá? Tá lá nesse artigo, nessa reportagem que eu fiz para a Cruzoé desta semana, viu? O Fábio está dizendo que vai ter MMA na economia. Seria interessante, né? Que se os nossos políticos pudessem resolver as coisas dentro do ringue, né? Pelo menos a gente ia se divertir um pouco mais. Tá aí, mas é só uma ideia, gente. Obviamente, nem é para ser levado a sério, né? Porque às vezes as pessoas